Imaginemos por um instante a sensação aterrorizante de estar sob o peso esmagador de um prédio que desabou. Isso tudo após um gigantesco deslizamento de terra. A escuridão, muito frio e uma mistura sufocante de barro e destroços ao redor. Nossa, é um cenário de pesadelo, com certeza. Sim, é desesperador. E, de repente, ouve-se o rugido ensurdecedor de uma serra elétrica cortando a lama, sabe, a poucos centímetros do rosto. E quem está segurando esse maquinário pesado não é um especialista em resgate urbano de elite treinado exaustivamente para esse cenário. E sim o professor da escola local. Exatamente, o professor. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um mergulho profundo. Antes de desvendarmos por que esse cenário, que parece um caos absoluto, é na verdade uma grande aula sobre sobrevivência e resiliência, a gente faz aqui aquele nosso aviso de transparência de sempre. Isso, é fundamental reforçar isso para quem nos acompanha. O conteúdo que vamos explorar hoje é uma síntese automatizada. Ela é realizada com um rigoroso apoio de inteligência artificial e foi estruturada para trazer a informação da maneira mais clara e objetiva possível. E para quem está ouvindo e valoriza essas nossas análises, fica aquele convite educado. Curtam o conteúdo, sigam o canal e compartilhem este material com outras pessoas. Porque essa é, sem dúvida, a maneira mais eficaz de garantir que informações de alta qualidade continuem circulando. E o documento que a gente tem na mesa para análise de hoje exige exatamente essa atenção. Ele foge completamente do padrão do que costumamos examinar. Foge mesmo. Normalmente, quando a gente mergulha na literatura acadêmica, o material base é um livro didático denso, ou talvez um relatório técnico governamental cheio de gráficos, uma tese de doutorado, mas a nossa fonte principal hoje é, tecnicamente falando, um aviso de erro. Uma errata. Ou no jargão das publicações acadêmicas, um corrigendo. E o que torna essa errata tão digna desse nosso mergulho profundo não é uma correção de um número, uma estatística que saiu errada. É a reinserção de uma história humana que tinha sido acidentalmente apagada. Pois é. Então, vamos dar os devidos créditos e situar quem está acompanhando a nossa conversa. Trata-se de uma errata oficial referente a um artigo científico com um título que soa quase como, sei lá, um conselho de carreira. O título é Não Largue Seu Emprego Diurno, Bombeiros em Tempo Parcial na Noruega Rural. Um título excelente, aliás. Muito bom. E este trabalho foi publicado no ano de 2020, nas páginas da Revista Internacional de Redução de Risco de Desastres. O artigo é assinado por um grupo de pesquisadores super renomados, que são o Peter Gritten Almklov, a Gudveig Jossund, o Torger Koustou Havik e a Catherine Wessel Andersen. É muito importante mencionar também o berço dessa pesquisa, né? Ela foi desenvolvida pelo Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, trabalhando ali em conjunto com o seu Instituto de Pesquisa Social Associado. Instituições de peso. Com certeza. Estamos falando de uma instituição escandinava que é super conhecida pelo rigor metódico em entender essas estruturas de segurança e risco. O que nos leva ao cerne da questão de hoje. Segundo a publicação, um erro técnico lá, durante a fase de revisão, deletou o prefácio do artigo original. Os autores chamam esse texto de vinheta empírica, que no fim das contas é um relato cru. É um instantâneo de uma situação real retirada de entrevistas e coberturas de notícias da época. E o ponto que mais chama a atenção é o esforço monumental por trás disso. Os autores exigiram a publicação de um documento oficial que teve que passar por todo o trâmite editorial chato e demorado. Só para recolocar o texto? Exato. Única e exclusivamente para recolocar esse pequeno trecho narrativo no registro acadêmico. E olha, há uma lição tremenda sobre a própria natureza da ciência da segurança aí. Como assim? É que quando a gente analisa a Revista Internacional de Redução de Risco de Desastres, geralmente encontramos páginas e páginas focadas em matrizes de probabilidade, modelagem de impacto econômico, protocolos rígidos de mitigação. É um campo bem árido, né? Muito focado em exatas. Muito. E a exclusão desse relato empírico não mudou os números do estudo original, não mudou as conclusões teóricas deles.
Mas os autores entenderam que, sem esse relato ali no começo, o artigo simplesmente perdia sua alma. Sabe que isso me faz pensar na sensação de entrar numa sala de cinema com o filme já passando da metade. Tipo, é como assistir a uma perseguição de carros toda explosiva, cheia de ação, mas não fazer a menor ideia de quem tá dirigindo ou por que estão fugindo. É uma ótima analogia. Porque ler os dados de um artigo sobre o trabalho de resgate sem essa ancoragem inicial retira toda a gravidade da situação. Mas assim, eu vou precisar ser advogada do diabo aqui por um momento. Manda bala. Na academia tradicional, os dados não deveriam falar por si mesmos? O fato da revista emitir uma correção só para um trecho focado em narrativa não sugere que talvez o estudo original não fosse forte o suficiente sem apelar para emoção? Olha, essa é uma crítica super comum no meio acadêmico, sem dúvida. Mas ela parte de uma premissa um pouco equivocada de que a resposta a emergências é puramente mecânica. Ah, entendi. O que a sociologia dos desastres nos ensina e o que esses pesquisadores noruegueses defendem com unhas e dentes é que um desastre não acontece num vácuo. Ele acontece num tecido social muito específico. Então, a vinheta empírica não é um apelo emocional barato. Ela é a variável contextual mais importante do estudo. Entendi, dá o chão para pesquisa. Exatamente. Sem ela, aquele título do artigo, o Não Largue Seu Emprego Diurno, parece só um trocadilho irônico. O relato estabelece as condições reais de contorno, a geografia isolada, os recursos limitados e a verdadeira natureza dos profissionais envolvidos na linha de frente. E é justamente sobre esses profissionais que a gente precisa falar agora, porque a descrição que é feita na fonte vira do avesso tudo aquilo que a cultura pop nos ensinou sobre equipes de resgate, né? Totalmente. Os filmes de Hollywood criaram um estereótipo. Sim. Quando pensamos em resposta a grandes emergências, a mente projeta na hora aquelas equipes de elite. Pessoas que dedicam 100% das suas horas de trabalho a treinar para o pior cenário possível com uniformes impecáveis. Mas o documento nos apresenta uma realidade que, francamente, soa bem alarmante numa primeira leitura. É uma quebra drástica de expectativa. A fonte descreve que a equipe que está respondendo a um colapso estrutural gigantesco é composta por um professor de escola, alguns carpinteiros locais, um zelador e alguns encanadores. Sim, é muito inusitado. E o texto destaca um número muito específico sobre o professor. Diz que ele tem um contrato de 2% como bombeiro em tempo parcial. É aqui que eu preciso contestar de novo. 2%? Um contrato de 2%. Isso significa que, estatisticamente, 98% do tempo profissional dessa pessoa é dedicado a ensinar matemática ou talvez história, não a resgatar pessoas de escombros. Sim, a matemática é essa mesma. Então, se a comunidade enfrenta um desastre ambiental em grande escala, colocar um professor ou um encanador ali na linha de frente não é um risco tremendo para todo mundo? Como que uma estrutura de segurança pública se apoia em profissionais cuja principal ocupação passa tão longe de apagar incêndios? Essa é a reação mais natural quando a gente olha para a situação através da lente das grandes metrópoles. Numa cidade grande, a demanda diária e aquele orçamento gigantesco justificam manter uma corporação super especializada de prontidão 24 horas por dia. Claro, faz todo sentido em São Paulo ou Nova York. Mas vem no interior rural da Noruega ou em qualquer região mais isolada do mundo, a economia simplesmente não permite isso. A solução para a ausência de uma força de resgate em tempo integral é justamente a redundância de papéis sociais. O contrato de 2% não é uma falha no sistema. É a arquitetura exata que mantém as coisas funcionando. Mas vem cá, isso não diminui a qualidade técnica do resgate? Vamos pensar numa analogia do nosso dia a dia. É como se a tubulação da rua estourasse, a gente chamasse a companhia de águas e quem aparece com a prancheta para resolver o problema é o padeiro da esquina. A intenção dele pode ser ótima, maravilhosa, mas a especialização técnica não faz falta na hora da crise? E é exatamente nesse ponto que o artigo dá o seu salto argumentativo mais brilhante. É o que explica o título Não Largue Seu Emprego Diurno. Os pesquisadores argumentam que não há uma perda de qualidade técnica. O que existe é uma substituição do tipo de técnica aplicada. Como assim uma substituição? A razão pela qual essas pessoas são tão incrivelmente eficazes num cenário de destruição é por causa dos seus empregos diurnos, e não apesar deles. Espera.
O emprego diurno atua como se fosse um treinamento disfarçado, é isso? Exato. Vamos pensar nos mecanismos práticos do trabalho do dia a dia. Um bombeiro de elite treina protocolos exaustivos para extrair vítimas de acidentes de carro ou controlar chamas em prédios muito padronizados das cidades grandes. Certo. Mas um carpinteiro que constrói casas naquela região isolada da Noruega possui uma compreensão estrutural profunda e muito específica daquele ambiente. Ele sabe exatamente como a madeira local cede sob pressão, sabe? Nossa, faz muito sentido, ele entende material. Muito. Ele sabe ler as rachaduras, ele consegue identificar qual viga ainda está suportando o peso do teto e qual está prestes a quebrar só de olhar. E o encanador da região possui um mapa mental quase tridimensional das tubulações, das redes de água e do gás subterrâneo. Em um desabamento, essas redes viram armadilhas letais. Nossa, essa perspectiva muda tudo. O conhecimento invisível do zelador sobre as plantas dos edifícios locais, sabendo onde ficam os quadros de energia ou onde o subsolo é mais frágil, isso se transforma numa inteligência tática de altíssimo nível. A familiaridade com os materiais substitui aquele protocolo frio do manual de resgate. Perfeitamente colocado. É por isso que eles não devem largar os empregos diurnos, porque é a carpintaria, é a manutenção diária, a construção civil que os treina todos os dias da semana. Treina a compreender a física de um ambiente em colapso. É um conhecimento material e uma memória muscular que não se aprende numa sala de aula. Justamente. Eles adquirem nas suas profissões cotidianas exatamente as ferramentas necessárias para navegar no caos. E caos é a palavra perfeita para a cena que é descrita na vinheta recuperada pela revista. Acho que a gente pode analisar a anatomia do evento em si, porque a fonte é muito detalhista nisso e nos ajuda a visualizar o ambiente de uma forma bem impressionante. É uma cena muito vívida. Muito. O cenário que exige a presença dessa equipe bem peculiar de resgate é o resultado de um deslizamento de terra. E para sermos precisos com a terminologia exigida, estamos falando de um desastre ambiental de proporções avassaladoras. Não é algo estático, que parou de acontecer. De fato, um deslizamento de terra não é um evento que simplesmente acontece num minuto e termina no outro. A terra perde a coesão. É uma transformação violenta, repentina, de toda a topografia do lugar. Fica tudo instável. Sim, a maior ameaça num desastre ambiental desse tipo é a instabilidade permanente do solo. Enquanto a equipe está ali trabalhando, o risco de réplicas ou de novos colapsos é uma coisa contínua. E o documento ilustra bem isso, mostrando a equipe se dividindo no meio da crise. Enquanto um grupo foca na extração das pessoas, os colegas precisam ficar vigiando as encostas sem piscar, tentando detectar qualquer movimento novo na Terra. É uma verdadeira roleta russa geológica. Tensão pura. E o que eles estão escavando não é só terra solta. O texto original usa uma expressão muito forte. Eles falam em restos de móveis emaranhados. A gente precisa parar um segundo para entender a física por trás dessa expressão. Porque quando um prédio desaba por causa de um deslizamento, os escombros não caem de um jeito ordenado, né? Não cai retinho. Não é como uma torre de blocos de montar que simplesmente desmonta na mesa. Imaginemos um jogo de equilíbrio com blocos de madeira, mas onde todas as peças foram esmagadas, torcidas e, pior, coladas umas nas outras com uma argila super densa, muito úmida e incrivelmente pesada. Vira um bloco impenetrável. Um pesadelo onde paredes, o encanamento, a terra e o sofá da sala estão todas fundidos na mesma massa. A tensão estrutural ali no meio deve ser absurda. Puxar um pedaço errado de madeira pode fazer toneladas de lama desabarem por cima da equipe de resgate. O movimento em falso e tudo piora. E é exatamente nesse momento crítico que as habilidades diurnas da equipe começam a se provar assim, essenciais. A errata narra que eles conseguem aos poucos abrir um caminho, garantindo o que eles descrevem como uma entrada improvisada em forma de túnel no prédio devastado. E a criação de um túnel num ambiente tão instável de argila e escombros exige um conhecimento prático formidável, né? Saber como escorar o peso para que o teto daquele túnel de lama não ceda em cima dos próprios socorristas não é para qualquer um. E o relato menciona até o uso de macacos hidráulicos lá dentro. Sim, ferramentas pesadas sendo usadas para erguer as ruínas com muito cuidado. Eles conseguem alcançar um homem que, de acordo com o texto, estava intricadamente preso.
A equipe usa os macacos hidráulicos para suspender a carga principal do colapso e libertar esse homem com vida. Uma vitória imensa. Sem dúvida, mas veja bem, se o resgate do adulto já demonstra um uso muito inteligente de alavancas e da estabilização do peso, o clímax do relato leva essa habilidade de improvisação a um limite quase insuportável de ler. É o resgate de uma criança. É o desafio absoluto para qualquer protocolo de emergência no mundo, né? A fragilidade humana levada ao seu extremo, em total contraste com o ambiente mais brutal e pesado possível. O documento relata que uma criança de apenas 2 anos estava presa sob todos aqueles escombros. E não apenas presa, mas envolvida pela argila compactada por horas a fio, cercada pelos restos destruídos da construção. Angustiante demais. E a ferramenta que essa equipe de professores e carpinteiros decide usar para retirar o material e a madeira ao redor dessa criança de 2 anos é uma serra elétrica. Uma motosserra. Sim, espera. A gente precisa analisar isso criticamente, né? Uma motosserra operada no meio da lama, sem nenhuma visibilidade clara, a meros centímetros do rosto de um bebê, isso não contraria literalmente todas as regras imagináveis de segurança do trabalho? Olha, se olharmos só sob a ótica de um manual padronizado de resgate urbano, aquele mais asséptico, sim, é um risco que parece absurdo. Parece loucura. Mas no contexto prático de um desastre ambiental no meio de uma área rural, a verdade é que é a única opção de sobrevivência. E é por isso que a profissão diurna importa tanto nessa história. Pensemos na margem de erro. Uma serra elétrica é uma máquina brutal, super pesada. Ela vibra violentamente nas mãos e pode causar um ferimento fatal numa fração de segundo. Imagina um resvalo na argila úmida, ou se eles encontram uma alteração do nada na densidade do material que está sendo cortado lá no escuro. Exato. É perigosíssimo. Mas agora, vamos colocar essa ferramenta nas mãos do carpinteiro-chefe da cidade. Um homem que já passou 30 anos operando serras pesadas todos os dias da vida dele. Ele simplesmente não precisa ver exatamente o que a lâmina está cortando na lama. Ele sente, né? Através da vibração do motor nas mãos. Ele sabe, de forma tátil, a diferença entre cortar uma madeira de pinho, rasgar gesso ou de repente bater num pedaço de metal. E essa memória muscular profundamente enraizada é o que permite que ele opere uma máquina de força tão bruta com a precisão de, sei lá, um bisturi cirúrgico. Impressionante. Mesmo nas condições mais caóticas possíveis, ele tem controle. E isso acaba mostrando que a verdadeira especialização, às vezes, não vem de um treinamento de simulação que a equipe faz 2 vezes ao ano. Ela vem do uso constante, exaustivo e diário dessas ferramentas no mundo real. É o saber fazer prático. A brutalidade do equipamento, contrastando com a delicadeza de não ferir a criança de 2 anos, ilustra uma cena em que, no fim das contas, a linha tênue entre a tragédia total e o sucesso é mantida pela destreza das mãos de trabalhadores locais. E essa cena consolida o grande argumento central da publicação. Não se trata de forma alguma apenas de coragem de ir lá e ajudar. É técnica. Trata-se de uma inteligência técnica, tátil e muito pragmática que só existe nas comunidades que ainda dependem fortemente do trabalho manual no seu dia a dia. A academia precisava desse relato resgatado porque ele prova que a resposta a emergências não é apenas sobre o que está escrito e bonitinho no manual de conduta. Mas sim sobre os calos nas mãos de quem está executando a tarefa. Exatamente isso. O relato dos pesquisadores conclui com uma frase que, após a gente entender todo esse contexto, soa quase como um manifesto sociológico. Eles escrevem: é assim que a resposta a emergências pode parecer na Noruega rural. É uma frase que, vamos combinar, exige muito respeito. Ela diz diretamente aos formuladores de políticas públicas e àqueles teóricos dos grandes centros urbanos que existe sim uma forma diferente de resiliência. Uma resiliência que não é tão visível para quem está na cidade grande, né? Isso. Uma forma que não se veste com uniformes impecáveis, cheios de faixas refletoras e que não chega voando na área de resgate em helicópteros de última geração, mas que, no fim das contas, chega ali em caminhonetes sujas, vestindo botas cheias de argila, trazendo ferramentas pesadas das próprias garagens.
A resiliência rural depende dessa capacidade de improvisação radical, sempre ancorada nesses ofícios mais práticos. Há uma beleza muito profunda nisso tudo, se a gente pensar bem. Saber que aquele professor que corrige provas e ensina matemática na quarta-feira à tarde é o mesmo indivíduo que vai entrar num túnel de lama e destroços no domingo de manhã. Ele ajuda a estabilizar os escombros usando o conhecimento coletivo da comunidade para salvar a vida das mesmas crianças que ele educa na sala de aula. É o tecido social em ação. A linha entre a vida civil normal e o dever de atuar no resgate simplesmente não existe ali. É um contínuo muito claro de responsabilidade mútua com o próximo. E ao olharmos para a enorme relevância histórica desse pequeno texto e entendermos, toda a batalha que os pesquisadores lá da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia enfrentaram para publicá-lo através de uma errata formal. Valeu a pena a dor de cabeça editorial. Muito. O quadro fica cristalino para quem estuda a área. Esse documento desafia abertamente aquela percepção super engessada sobre quem de fato atua na linha de frente durante um desastre ambiental grave. Ele exige das autoridades o reconhecimento do trabalhador braçal. Exige que o ofício prático seja visto como um componente absolutamente vital da segurança nacional nas regiões mais periféricas. Eles não estão esperando sentados. Não, de forma alguma. O texto nos mostra que não se trata de uma comunidade desamparada aguardando um salvamento externo cair do céu. É uma rede autossuficiente e altamente técnica, focada na própria sobrevivência. O que nos encaminha diretamente para o encerramento do nosso mergulho profundo de hoje e acaba deixando no ar uma reflexão obrigatória, né? Uma ideia que reverbera muito além das montanhas isoladas e das fronteiras da Noruega. A gente viu hoje, de forma super detalhada, que a segurança, a sobrevivência e a real capacidade de resposta durante um desastre ambiental em áreas mais distantes dependem visceralmente dessas habilidades manuais e práticas da própria comunidade local. Aquele contrato de 2% de trabalho, mais 100% de experiência de vida. Perfeito. Dependem da percepção do zelador, da agilidade do carpinteiro, do mapa mental do encanador. De pessoas que sabem fundamentalmente como construir e consertar o mundo físico ao seu redor. E a grande provocação que fica para quem está nos ouvindo hoje pensar durante a semana é a seguinte: estamos num mundo que caminha cada vez mais rápido para a automação total, para a digitalização de tudo. Verdade. Tudo é virtual agora. Sim. E é um mundo onde o trabalho estritamente intelectual ganha muito mais espaço e prestígio, enquanto o trabalho braçal e manual é muitas vezes completamente desvalorizado. Então, o que acontece com a capacidade de sobrevivência dessas pequenas cidades se essas profissões tradicionais e manuais começarem a desaparecer para sempre? Se no futuro, daqui a algumas décadas, não houver mais carpinteiros experientes ou encanadores morando na mesma rua? Quem vai saber como operar a serra elétrica pesada ou ler a tensão das vigas quando o chão ceder durante uma tempestade? É uma pergunta inquietante. Muito inquietante. Fica essa interrogação fundamental sobre o valor oculto das profissões do dia a dia para quem nos acompanha refletir. Nós agradecemos muito a todos que acompanharam mais essa exploração até o final. Esperamos que essa nossa análise de hoje, que foi originada de um simples aviso de correção acadêmico, tenha modificado a forma como enxergamos a resiliência e, acima de tudo, as pessoas que com as próprias mãos constroem e mantêm as nossas cidades em pé. Encerramos por aqui e nos vemos na próxima exploração das fontes. Até breve!